Tarde ou boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Vou iniciar aqui a aula para o 7º ano sobre presente simples. Eu estou aqui no início do vídeo, vocês estão me vendo aqui no cantinho, mas eu vou ter que sumir agora, porque eu vou ter que escrever na tela enquanto faço a explicação, certo? Então, vai ficar com um ângulo ruim, eu preciso baixar o tablet aqui para ficar no ângulo bom para eu escrever, então não faz muito sentido ficar me filmando enquanto escrevo, porque vocês não vão ver nada, certo? Mas a gente vai iniciar aí esse assunto. Eu vou mandar no grupo de vocês do WhatsApp, mas se possível abram no YouTube, vai estar no canal da escola no YouTube. Lá nos comentários coloquem o nome de vocês para eu saber que vocês assistiram o vídeo, tá? Esse assunto é muito importante para o 7º ano, vai ser muito importante para o resto das séries aí, quando vocês forem ver outros assuntos de inglês, né? Assunto verbal. Espero que em caso de dúvidas entrem em contato, né? E prestem atenção porque mais para frente eu vou passar exercícios tanto no chat class, que tem exercício sobre presente simples, quanto no próprio grupo do WhatsApp de vocês. Vou mandar uma folhinha lá com exercícios sobre presente simples para a gente poder responder, tá? Então, sem mais delongas, agora eu vou iniciar o assunto aí. Vocês já estão vendo aí, simple present, presente simples e o bonequinho dizendo let's go, quer dizer, vamos lá. Vou sumir aqui da câmera e vocês vão acompanhar aí na explicação pela minha voz, tá? Então vejam, presente simples a gente já viu, de certo modo, tá? A gente já viu esse assunto porque a gente estudou o verbo to be ano passado, né, pessoal? E quando a gente estudou o verbo to be, a gente estudou o tempo presente simples. Você vai dizer, professor, se a gente já viu ano passado com o verbo to be, para que a gente vai ver de novo? Porque ano passado a gente só viu o verbo to be. E o presente simples é usado para outros verbos. Você vai dizer, por que a gente viu só o verbo to be então? Porque a gente já não viu no geral. Porque, se você não lembra, eu falei que o verbo to be era um verbo diferenciado, né? Ele tem sua importância dentro da língua inglesa e ele tem sua diferenciação, digamos assim, porque ele tem regras diferentes para a conjugação. Vocês lembram? Vou escrever aqui no lado, ó, que to be, né, é o nome do verbo. Mas quando a gente ia eu ia falar digital, mas quando a gente ia conjugar, ele poderia ser am, poderia ser is e poderia ser are, né? Então, pessoal, ele é um verbo diferente, né? Ele é um verbo aí que tem uma forma própria de conjugação, tá? Então, por isso que a gente estudou ele separado. Mas se você quiser conjugar algum outro verbo, né, de língua inglesa no presente simples, como é que a gente faz? A gente vai ver isso agora. Vou apagar aqui. Melhor, para não perder tempo apagando, faço isso daqui, ó. Crio uma nova layer e apago essa daqui. Então, bota a caneta aqui. Vamos ver, né? Tem umas regrinhas, não é algo tão simples, por isso que eu estou fazendo esse vídeo para vocês. Mas vamos ver aqui o simple present, que é o presente simples. Simple present. Pronto. Pessoal, simple present, como eu falei, é o tempo verbal e a gente vai usar para conjugar outros verbos que não sejam to be, com essas regras que a gente vai ver agora. Você vai dizer, que outros verbos, professor? Vou dar um exemplo de um verbo bem conhecido aí, que todo mundo sabe o que quer dizer em português, ó. O verbo love, tá? O verbo love é o verbo amar, né? O verbo amar em português. Eu acho que acredito que todo mundo deva saber a tradução do love, né? Que é o verbo amar. Quando alguém fala I love you, quer dizer eu amo você, né? Então, em, em inglês, a gente está usando o simple present para falar isso, I love you, né? Então, vamos conjugar esse verbo, love, no simple present. Para conjugar o verbo, a gente precisa dos pronomes pessoais. E isso a gente também viu ano passado. Lembram que eu falei que era extremamente importante não esquecer disso? Então, vamos lá. Pronomes pessoais são eu, né? Em inglês é o I maiúsculo, I, you.
Opa, esse Y aqui ficou estranho, né? Deixa eu diminuir isso daqui, suavização, que senão ele vai ficar querendo desenhar só. You, né, que é você ou vocês. He, H-E, que é ele. She, S-H-E, que é ela. It, que é o ele ou ela para um animal ou para um objeto, né? Temos o we, nós. E finalmente TH é Y, they, quer dizer eles ou elas. Pronto, a gente tem aí os nossos pronomes pessoais. Agora a gente vai conjugar o verbo love. Pronto, vou botar até um coração, né? Já que love é amor, desenhar um coração aí. Pronto. Como é que eu vou conjugar agora? É só pegar o verbo e jogar aqui do lado de cada pronome pessoal. Vou botar aqui na cor amarela, né? Então, I love quer dizer eu, né? I quer dizer eu e love, amor, é o verbo amar. Então, eu amo. You love. Você ama ou vocês amam, né? Lembrando que you serve para o singular e para o plural. Aí temos aqui he, she, it. Eu vou dar um destaque aqui neles três, tá, pessoal? Deixa eles aqui. Estão aqui com a linhazinha amarela. Já volto neles, tá? Aí vamos aqui para we, W-E, né? Nós. We love. Nós amamos. E finalmente, they love. Eles ou elas amam, certo? Pronto. Conjugamos o verbo amar em inglês no presente simples, simple present. Só que você pode estar se perguntando, professor, e aqueles três lá que você deixou de lado? O he, she, it. Certo, vamos conjugar. Botar lá o love do lado deles. No he, no she e no it. Tá colocado? E você pode dizer, e por que você destacou se no final das contas ficou love? Porque é o seguinte, pessoal. Quando se trata do he, do she e do it, a gente vai usar algo que se chama regra. A regra do S. O que é isso? De certo modo, a gente vai colocar S ao final dos verbos que são conjugados com he, she ou it. Então, no caso do love, vai ficar he loves, she loves e it loves. Tradução, né? He loves quer dizer ele ama. She loves quer dizer ela ama. E it loves quer dizer ele ou ela, né? Para um objeto ou para um animal, ama. Aí você pode dizer, professor, esse S aí não quer dizer que vai para o plural, não? Não, pessoal, porque verbo não vai para o plural, nem em inglês, nem em português. Não vai para o plural. Esse S daí é para a conjugação ficar correta. Se você for falar uma frase em inglês em que apareça he, she ou it, e logo depois deles aparecer um verbo, esse verbo vai ter que terminar com S, de todo modo. Aí você pode dizer, então, basicamente, o presente simples, o simple present, é você pegar o verbo, né, do jeito que ele é mesmo e colocar do lado dos sujeitos. Mas quando for he, she ou it, a gente tem que colocar um S ao final do verbo. Sim, só que tem um pequeno detalhe aí que a gente vai ver agora. Vou fazer uma layer nova aqui, né, nova layer, nova camada. Pronto. O que é que a gente vai ver agora? Que não é só colocar S. Vou dar exemplos de outros verbos aqui. Por exemplo, verbos terminados em Y. Verbos terminados em S ou SS. Vou botar SS, tá? Verbos terminados em SH. Verbos terminados em CH. E verbos terminados em X vão ter uma pequena alteração além de colocar o S. A gente tem que colocar algo extra, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, verbo terminado em Y. Play. E o verbo cry. C-R-Y, cry. Tá? Em SS, deixa eu ver. O verbo pass, quer dizer passar. Tá? Em SH, o verbo wash, que quer dizer lavar.
Em CH, deixa eu lembrar um. Pronto. O verbo watch, que quer dizer assistir. Assistir. E em X, o verbo fix, que quer dizer consertar. Pronto. Né? Se você tiver um verbo e ele terminar em uma dessas letras, Y, SS, SH, CH e X, vai ter um pequeno negocinho além de colocar S. O Y eu vou deixar para falar depois, porque ele tem dois casos, tá? O SS, o SH, o X e o SH, né? CH, eles são basicamente a mesma coisa, a mesma regra. Se o verbo termina em SS, SH, CH e X, o que é que a gente vai colocar no final? É S. Então, é S em todos. E aí a conjugação vai estar correta. Você vai dizer, peraí, professor, estou começando a me atrapalhar. É S? É S no final e a conjugação vai estar correta? Sim. Mas lembrando que o quê? Quando esses verbos, vou puxar a seta todinhas, ó, deles todos. Quando esses verbos forem conjugados com quem? Com he, com she e com it, tá? Então, se for conjugado com um desses três, eles precisam do ES, porque eles terminam com essas letras, né? SS, SH, CH e X, tá? Eu vou fazer assim, uma nova layer, uma nova camada, e a gente vai ver aqui, ó, watch, né? Coloquei lá watch, que é o verbo assistir, termina em CH. Eu quero conjugar ele, né? Bota aqui do lado assistir. Em português, ele quer dizer assistir. Você pode dizer, professor, eu já vi esse watch com outro significado. Realmente, ele quer dizer também relógio, relógio de pulso. Mas relógio de pulso não é verbo, né? Quando ele está sendo usado como verbo, é assistir. Quando usado como substantivo, é relógio de pulso. Aí vamos lá conjugar o watch, né? Precisamos de quem? Dos sujeitos. I, you, he, she, it, we e they. Pronto, temos os sujeitos aí. Vou botar outra cor aqui, um laranja, né? Então, eu quero dizer eu assisto, em inglês vai ser I watch. Eu quero dizer você ou vocês assistem, em inglês vai ser you watch. Agora eu quero falar ele, né? Que é he, ela, que é she, ou ele e ela para um animal, um objeto, it, né? Assistem, ou ele assiste, ela assiste, ou ele ou ela assiste. A gente só vai repetir o watch aí. Só que a gente tem que lembrar que o que? Ele está sendo conjugado com he, she, it, né? E ele termina com o que? Com CH. Se ele termina com CH, o que é que a gente faz? Coloca ES. Então vai ficar he watches, she watches e it watches. Pronto, saiu de he, she, it, voltamos aqui para we. Ele volta para a forma normal dele, que é o que? Sem S, sem ES. Só o verbo puro mesmo, né? Digamos assim. Pronto, tá feito. Então, se o verbo terminar em CH, SH, SS, X, né? A gente vai colocar ES. Aí você pode dizer, professor, e aquele Y lá, né? Aquele Y lá, eu fiquei curioso agora para saber. Você disse que tem dois casos. Pois é, pessoal. Então, se o verbo termina em Y, vou colocar aqui play. Play, para quem não sabe, é o verbo, tá outra cor aqui, jogar, ou é o verbo brincar, ou verbo tocar, né? Então, é uma palavra em inglês, é um verbo em inglês que significa três verbos na língua portuguesa. Se você diz que vai jogar bola ou jogar videogame, você vai play, jogar. Se você diz que vai brincar com um brinquedo, play. Ou se você vai brincar com um jogo, play. Se você vai tocar um violão, ou se você vai tocar uma guitarra, ou vai tocar um teclado, play. Então, tocar, brincar e jogar em inglês é play. Três verbos em português, em inglês a gente tem um só.
Então, play termina em Y. Aí eu quero conjugar, né? Quer dizer, eu jogo, você joga, né? Que é o you. Ele joga, ela joga, ele ou ela, né? Joga. Nós jogamos e vocês jogam. Pessoal, se vocês estiverem escutando barulho aí no fundo, de música, etc., é porque fica passando carro de som aqui pela rua, né? E aí fica meio difícil, né? Mas é a única maneira que a gente tem de gravar as aulas. Aí vejam, pessoal, temos aí os sujeitos, né? Vamos conjugar o play. Você disse, professor, termina em Y, vai ter alguma coisa, vai. Mas calma. Vocês vão ver o seguinte, ó. Play, 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 né? Para todos aqui vai ser play. Aí você vai dizer, professor, peraí. Você está colocando play em todos e ali no sheet você não vai botar nada no final dele, não. Pessoal, a gente vai colocar o que? Um S, né? Aí você vai dizer, ué, professor, você colocou S aí no sheet, tipo play? Então por que a gente tá vendo ele? Se a primeira coisa que o senhor falou é que a maioria dos verbos vai receber apenas um S. Só aqueles que terminam SH, CH, X, né? É que vão receber S. Por que você está falando do play aí, que termina em Y assim, separado? Porque é o seguinte, pessoal. Play termina em Y, tá? Mas antes do Y vem o A aqui, e o A é vogal. Então a gente tem essa situação. Se o verbo termina em Y, mas antes do Y vem vogal, a gente só precisa colocar S para he, she, it. Mas se o verbo termina em Y e antes vem uma consoante, aí a situação muda, pessoal. Vou fazer uma nova layer aqui e a gente vai ver. Qual foi o verbo que eu coloquei lá para vocês? Deixa eu ver se eu lembro. Foi you cry. Pronto. Cry é o verbo chorar. Chorar. Pronto. Verbo chorar, pessoal. Termina em Y, né? Mas antes do Y vem o quê? Uma consoante. Então, play terminava em Y via vogal, o A, antes do Y. Então, a gente só precisa colocar S quando for conjugado para he, she, it. Mais cry vem uma consoante. Então, vamos ver aqui como é que vai ficar a conjugação. I, you, he, she, it, we e they. Você vai também pode estar se perguntando, professor, não tem o you de novo aí não nessa conjugação? Pessoal, normalmente depois do we aqui, we, né, a gente põe you de novo, mas não tem necessidade porque é só para você lembrar que you serve para o singular e para o plural. Se você colocar ele uma vez só na conjugação já é o suficiente, contanto que você lembre que you serve para o singular e para o plural, né? Então vamos aqui ver a conjugação de cry. Então, ó, se eu quero falar eu choro, vai ficar I cry em inglês, tá? Se eu quero falar você ou vocês choram, vai ficar you cry. Agora a gente tem he, she, it, né? Ups, botei a borracha aqui. E se eu quero conjugar com esses três, a gente sabe que vai ter uma mudança. Então vou pular eles, por enquanto vou pro we. Eu quero falar we cry, né? Quer dizer em português nós choramos. Vai ficar aí cry normal. E se eu quero conjugar eles ou elas choram, que é o they, vai ficar they cry. Pronto. Aí vamos ver agora a situação do nosso amigo he, she, it. Nossos amigos he, she, it. Pronto, eu falei que se o verbo termina em Y, mas antes vem consoante, a gente tem uma mudança que é o quê? Sai o Y. E no lugar do Y a gente coloca I, E, S. Tá? Então é o seguinte. Se o verbo termina em Y e vem consoante antes, a gente tira o Y e põe IS quando for conjugado com he, she e it, tá? Então vai ficar he cries, she cries, it cries. Para dizer que a pessoa que chora. A pessoa chora. Coitadinho. Então, pessoal, né? As regras para a conjugação do presente simples na forma afirmativa, bem importante lembrar disso.
afirmativa. Por que afirmativa, pessoal? Porque eu estou afirmando, né? I cry, eu choro. You cry, você chora. O verbo que a gente viu antes, watch, né? I watch, eu assisto. He watches, ele assiste. Então, estou afirmando, né? Ou seja, por enquanto a gente está vendo a forma afirmativa. Por que eu estou falando isso? Porque eu não vou mostrar a forma negativa nem interrogativa agora. Por enquanto só a forma afirmativa, porque a forma negativa e interrogativa vai mudar um bocadinho, tá? Mas enfim, a gente viu aí que há regras para colocar verbos no presente simples. Ou seja, o verbo sofre uma alteração quando é conjugado com he, she ou it. E essa alteração normalmente é só um S no final. Mas a depender da terminação do verbo, pode ser que entre o que? Um ES, né? Se terminar em SH, SS. Por exemplo, vou dar um outro verbo aqui, ó. Famoso. Preto não, vou colocar em vermelho. Pronto. Esse verbo, ó. Kiss. Kiss pode ser beijo ou o verbo beijar. Então eu falo, eu beijo em inglês, I kiss, né? Eu falo, nós beijamos em inglês, vai ficar we kiss. Mas eu quero falar, ela beija, vai ser she, o quê? Aí você vai ver, o verbo termina em SS. O que é que eu faço? Coloco S, kisses, tá? She kisses, tá? Então, a gente viu aí que não é só colocar o verbo lá como sujeito, vai depender do nosso sujeito. Se for he, she ou it, ele vai receber um S ou ES ou até IES no final. Só que, lembrando, né? Eu estou usando os sujeitos aí, os pronomes pessoais, mas a frase pode vir assim, ó. Paulo works. Aqui é o verbo trabalhar, tá, pessoal? Eu vou botar today, que quer dizer hoje, só para complementar a frase. Paulo works today, tá? Então, a gente vê aí que o work, W-O-R-K, recebeu um S. Por quê? Porque Paulo, pessoal, Paulo é a mesma coisa de falar ele. Ó, Paulo tá trabalhando, ou ele tá trabalhando, né? E ele em inglês é o que, pessoal? He. A gente não pode esquecer que normalmente em frases e textos, o pronome, né? O sujeito, na verdade, vai vir como um nome próprio, né? Da pessoa. Então, tem que fazer essa análise para poder colocar certinho o verbo. Colocar o S nele, ou ES, ou IES, tá? Então, por enquanto, por hoje, eu acho que já é suficiente, tá? Porque a parte negativa e a parte interrogativa tem algumas mudanças, porque a gente vai ver o verbo auxiliar do, né? O verbo auxiliar do, do, que também vai passar a se chamar das. Então eu não quero passar tudo de vez, porque a princípio o nosso exercício vai ser só de forma afirmativa. Espero que vocês comentem, né, no vídeo aí. Caso de dúvidas, podem me procurar lá no WhatsApp, né? Podem me procurar lá no WhatsApp, que a gente tenta sanar qualquer dúvida que vocês tenham. Mas dúvida é o seguinte, né, pessoal? A dúvida sobre o assunto não é quando eu passar exercício você fazer a questão lá de qualquer jeito e me perguntar, tá certo, professor? Isso não é dúvida, né? Então, é isso, né, por hoje. Espero que tenham gostado aí, espero que tenham aprendido. Em breve a gente vai ver um exercício sobre isso. Então, bye bye e se cuidem, tá? Em breve a gente se vê na próxima aula aí. Bye, bye.